Fernando no meu WhatsApp. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Vinícius, você é a? Doutora Fernanda Brito. Eu falo boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, Cleci. Oi, Cleci. Josi, sejam bem-vindas. Olha, hoje nós vamos fazer uma live diferente, tá? Mas antes da gente iniciar a falar dessa live, eu quero dizer que nós estamos preparando o evento Mestre da Reabilitação, tá bom? Que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de setembro. Então é muito importante você participar, é um evento online, um evento gratuito, serão 3 aulas nesses dias, né, em cada um desses dias, onde a gente vai trazer muito conteúdo, muita informação para poder gerar resultados muito melhores e muito mais rápidos para o paciente, para trazer resultados de excelência no menor tempo possível. Afinal de contas, doutora Fernanda? Quem tem dor, tem pressa. Quem tem dor tem pressa, ninguém quer ficar perdendo tempo não. Então a gente precisa entregar o melhor resultado no menor tempo possível, tá bom? E olha só, se você ainda não segue meu perfil no Instagram e no YouTube, siga lá, porque tem muito conteúdo. A gente posta conteúdo todos os dias, trazendo dicas, trazendo orientações, trazendo sacadas, raciocínio, para a gente poder gerar resultados cada vez melhores para os pacientes, resultados de excelência, resultados mais rápidos, resultados imediatos. A gente conseguir destravar o processo de reabilitação e trazer para o paciente aquilo que ele tanto deseja, um resultado de excelência no menor tempo possível, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Se você não segue meu Instagram, meu YouTube, siga lá. E convide outras pessoas também, tá? Não tem problema não. Fiquem à vontade para convidar, fiquem à vontade para poder trazer outras pessoas, né? Para conhecer o perfil, para conhecer o conteúdo. Indique, compartilhe os vídeos. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Boa noite, Léo. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem que é? Josiane. Giovana também? Isso, Giovana. Isso, a Bianca. Então, Tainá. o pessoal tá chegando. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai fazer uma live diferente. Eu não vou falar de um conteúdo específico, a gente vai falar do tema, vai ser sobre AVC. A gente vai responder perguntas que chegam pra gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, né, através dos vídeos que a gente vai postando, algumas pessoas vão colocando perguntas. E da caixinha de perguntas que você deixou. Da caixinha de perguntas também, e também das pesquisas, né, que a gente faz, as pessoas acabam colocando algumas perguntas. E na caixinha de perguntas que a gente tinha colocado também nos stories, né. Então, são dúvidas que a gente percebeu que as pessoas têm muito em relação quando a gente coloca algum tema relacionado ao acidente vascular encefálico, né, ao acidente vascular cerebral. E não são dúvidas só de pacientes, não, né? Às vezes o paciente nem coloca uma dúvida, ele coloca uma queixa. Eu tô com esse problema também, eu tô há tantos anos com esse problema. Nossa, tem muita gente colocando que tá há mais de um ano que sofreu AVC e está sem movimento nenhum. E nem foi um AVC hemorrágico, foi um AVC às vezes isquêmico. Então a gente não sabe também se essa pessoa faz fisioterapia. Eu pergunto, muitas vezes não tenho uma resposta depois. Mas eu tenho ficado assim, um pouco impressionado com a quantidade de pessoas que têm dado depoimentos que sofreram AVC já há mais de um ano e ainda estão com bastante comprometimento físico, tá? Com bastante comprometimento motor. Não deveria estar acontecendo se ela procura um auxílio rápido, né? Uma fisioterapia rápida. E a gente consegue trazer uma resposta rápida, gerar uma neuroplasticidade para esse paciente, conseguir um processo de reabilitação em pouco tempo, tá? Em pouco tempo a gente consegue esse processo de reabilitação. Então é lógico que tem casos e casos, tem gravidade de lesão, extensão de lesão, acesso a um tratamento, né, também. A gente sabe que muitas vezes a pessoa está no local onde ela não tem acesso, não tem informação, não tem orientação e acaba não fazendo nada. E isso, a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil se torna todo o processo de reabilitação. Por 2 motivos, né? 2 situações. Uma, porque a neuroplasticidade vai se tornando mais difícil quanto mais tempo passa, né, da lesão, mas também existe uma neuroplasticidade que eu chamo de neuroplasticidade negativa. Se a pessoa não tem o estímulo adequado, não tem o estímulo correto,
ela começa a formar conexões erradas, começa a formar conexões fracas, começa a formar conexões aonde você não tem o direcionamento para a resposta motora correta. E eu fiz uma live aqui, né, falando sobre neuroplasticidade, e mostrando essa importância do estímulo para gerar essas conexões fortes, essas conexões corretas, para mostrar o caminho que deve ser feito pela estimulação, pelo estímulo nervoso para poder gerar uma resposta motora. Se a gente não faz o estímulo adequado, a gente não gera neuroplasticidade, neuroconexões fortes e corretas e bem direcionadas. E essas conexões podem se perder. Então isso torna o processo mais difícil, tá? Depois de que passa um tempo e essas conexões foram formadas de forma errada. Então é muito importante iniciar um processo de reabilitação quanto antes possível, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta aqui também durante a live, podem perguntar, tá? A respeito do AVC que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então vamos lá, doutora Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, era isso mesmo que eu ia falar. Se eles tivessem alguma pergunta, pode ir colocando aqui, que eu vou lendo para o doutor Vinícius. Nós vamos fazer as perguntas que a gente já está aqui, que foram feitas, e aí no final a gente vai passando para cima aí, vendo as que vocês perguntaram, tá bom? Então vamos lá para a primeira. Vamos lá. Doutor Vinícius, como eu faço para melhorar a marcha do meu paciente com sequelas motoras? Olha, a marcha no AVC é muito interessante, porque a gente tem uma recuperação, aí eu prolongando a pergunta, né, do Guarins vai ficar brava comigo. Porque a gente tem um processo de recuperação da marcha muito mais fácil do que do membro superior, por um motivo. O membro inferior, obrigatoriamente, essa pessoa tende a descarregar peso. Por quê? Porque ela vai tentar ficar em pé. Como ela tem um lado que ajuda, né, que ela tem força, ela consegue ficar em pé. O membro superior que está lesionado, ela negligencia mais fácil e ela passa a utilizar só o outro membro bom. Significa o quê? Que a descarga de peso favorece o processo de reabilitação, o retorno mais fácil do movimento no membro inferior, da percepção do membro inferior. A gente precisa dar muita descarga de peso, muita estimulação sensorial tátil proprioceptiva para trazer consciência corporal desse membro inferior, para gerar uma neuroplasticidade melhor, porque o paciente negligencia. Mesmo que ele fique em pé, ele negligencia e ele não descarrega peso direito nesse membro inferior, porque ele não tem boa percepção. Se você quer melhorar a marcha do seu paciente que sofreu um AVC, você precisa descarregar peso. Só que não adianta você querer chegar com o paciente e colocar ele em pé de cara. Ele não vai te dar uma resposta adequada. É preciso construir esse processo dentro da sessão. Dentro da sessão você começa com posturas mais baixas que facilitam a resposta motora do paciente, porque você não tem ação da gravidade agindo sobre ele, não tem tanto desequilíbrio, então ele gera menos compensações. A gente gera facilitações para o paciente. Mas não adianta ficar com exercícios passivos. Todos os exercícios têm que ter muita descarga de peso, muita estimulação tátil e proprioceptiva para facilitar a percepção do paciente, a melhora da consciência corporal e trazer muita irradiação de força e tônus para o paciente. Ah, mas o meu paciente tem um tônus alto. Isso eu vou aumentar o tônus dele? Movimentos normais, terapias e técnicas normais, corretas, normalizam tônus e não pioram. O tônus dele é aumentado ou diminuído por uma questão patológica, uma questão de lesão neurológica. Quando a gente realiza técnicas normais, a gente tende a normalizar. Se está baixo, joga para cima. Se está acima, joga para baixo. Se o seu tônus é baixo, o tônus do paciente é baixo, você vai entrar com técnicas de cocontração. Movimentos intermitentes. Eu preciso de descarga de peso intermitente. Se o meu paciente tem um tônus mais alto em membro inferior, eu vou procurar manter uma descarga de peso mantida, né? Manter uma descarga de peso mantida. Vou manter essa descarga de peso por mais tempo, tá? Não, eu evito o intermitente, porque isso tende a jogar um pouco o tônus para o alto. Então a gente utiliza o conhecimento de neurofisiologia, né? Para a gente poder ativar esse tônus ou para cima ou um pouco mais para baixo, tá? Mas de qualquer forma, tem que ter descarga de peso no membro inferior desde o início da sessão, desde a primeira sessão, construindo posturas baixas, médias, até chegar na postura alta. Uhum. Alguém tem alguma pergunta sobre a marcha que queira fazer?
Porque já tá aproveitando que está falando sobre a marcha, né, no AVC. Vamos lá, vamos indo aí, então, se vocês tiverem, eles falam, que eu acho que às vezes Doutor Vinícius, como eu faço para quebrar padrão espástico de membro superior de uma criança de 6 anos não cooperativa? Essa pergunta é muito legal, né? Porque, gente, trabalhar com criança, quem já trabalhou com pediatria ou trabalha com pediatria, sabe que é outra realidade completamente diferente. E eu trabalhei com neuropediatria muito no início da minha formação, porque eu dava estágio de neuropediatria, né? Então eu tive muito contato dentro da neuropediatria. Gente, é outro mundo. É outro mundo. Vamos por partes. Primeiro, paciente pediátrico tem que ter uma terapia lúdica. Não adianta a gente querer pensar em trabalhar o paciente igual você trabalha um adulto. Tem que trazer o lúdico para dentro da terapia. Só que o lúdico para dentro da terapia não adianta querer ser o lúdico que eu acho, que eu escolho. Você dá 2 opções para o seu paciente, para sua criança. Nós vamos trabalhar, vamos brincar, né? A gente não vai falar para ele que vai trabalhar. A gente vai falar para ele, olha, nós vamos fazer uma brincadeira assim hoje. Aí ele fala, não quero. Então você dá 2 opções. Olha, você quer brincar disso ou disso? Não deixa o comando na mão do paciente, da criança, porque essas crianças, o que acontece muito na neuropediatria? A gente sabe que é muito comum as crianças elas serem super protegidas. Na questão de lesão neurológica, essa superproteção ela é muito maior. Então, essas crianças têm uma tendência de comandar o ambiente em casa. Isso é muito comum, muito comum. E ela vai chegar na terapia e vai querer comandar a terapia. Só que se você permite que isso aconteça, acabou. A primeira vez que você permitiu que ela comande a terapia, você não consegue trazer esse comando de volta. É muito difícil, vai gerar muito embate. Então, desde a primeira sessão, você já tem que deixar claro que a terapia quem comanda é você. Ah, ele vai ficar griladinho? Vai. Muitas vezes vai, só que ele respeita. A criança respeita quem traz comando. Então você estabelece o comando, estabelece a atividade que será realizada, você vai estabelecer 2 atividades, vai deixar ele escolher uma para ele pensar que ele está escolhendo, mas aquela atividade já foi planejada para aquele trabalho, e essas atividades que você planejou, elas têm que ser lúdicas e têm que ser com descarga de peso no membro superior. Se o meu membro superior é espástico, eu preciso quebrar esse padrão espástico, então eu preciso manter esse membro numa descarga de peso por mais tempo. Eu tenho que manter essa descarga de peso por mais tempo, a mão aberta, a mão espalmada, rodada um pouco para fora para não pinçar o ombro, e aí a gente consegue fazer exercícios onde a gente vai trabalhar, a criança vai realizar um trabalho com a descarga de peso em membro superior. Então, dentro da terapia, você vai construindo cada atividade lúdica aonde ela consiga descarregar peso nesse membro superior por mais tempo possível para quebrar esse padrão espástico do membro superior da criança, tá bom? Mas realmente não é uma tarefa fácil não, mas é muito prazeroso a gente trabalhar com criança também, tá bom? Alguém aí trabalha com pediatria? Tem alguém que trabalha ou já trabalhou com pediatria? E neuropediatria ainda é mais complicado ainda, né? Mais complexo ainda. Mais. Tiver alguém aí que já trabalhou com neuropediatria ou que trabalha, né, com pediatria, pode comentar aqui. Comenta aqui pra gente, por favor. Vamos lá para a próxima. Ih, o que aconteceu? Não sei. Sei lá. Vocês estão vendo normal, gente? É porque eu bati o dedo para procurar aqui a resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo a gente? Sim. Sim ou não? De repente Sim ou eu não? tô nem ouvindo. Deixa eu ver aqui no meu. Deixa eu ver se tem alguém que falou aqui, se não tô. Ah, tá. Ah, sim. A Cacau falou que já trabalhou na faculdade. A Elisângela falou assim, você está ouvindo, né? Na faculdade normalmente a gente passa, né? Tem o estágio de neuropediatria e não é brincadeira não, gente. Não,
Não é qualquer profissional que consegue trabalhar na neuropediatria. Tem que ter uma predisposição mesmo. Não é fácil mesmo não, tá, gente? Trabalhar na neuropediatria não é fácil. Vamos lá para a próxima pergunta. Doutor Vinícius, tem um paciente com subluxação de ombro. O que eu faço para melhorar rápido? No AVC, a subluxação de ombro, ela vem pela hipotonia, né? E é muito engraçado, porque quando a gente pensa em AVC, a gente pensa em espasticidade. Então a gente pensa no padrão flexor. Mas é muito mais comum a gente encontrar pessoas, né, que sofreram AVC que estão na fase hipotônica. E as pessoas falam, a fase hipotônica é só inicial. Não, às vezes ela perdura por muito tempo, essa fase hipotônica. E a hipotonia... eu vou dizer uma coisa meio doida aqui. É muito mais difícil você conseguir trabalhar o paciente que tem uma hipotonia do que trabalhar o paciente que tem uma hipertonia. Por quê? Porque é o tônus que mantém a postura contra a gravidade, é o tônus que vai facilitar o início do movimento, da movimentação. Quando o paciente é hipotônico, ele não tem uma resposta motora quase nenhuma, então ele vai dificultar muito o trabalho de restabelecimento, né, da força muscular, né, do tônus muscular, se dificulta muito. E aí o que acontece? A hipotonia, né, é um paciente hipotônico. Quem mantém a estabilidade do manguito rotador, a estabilidade da articulação glenomeral é o manguito rotador. Então não é o ligamento, são os músculos que mantêm a estabilidade, né, da articulação glenomeral. Se eu não tenho um tônus alto, se meu tônus está baixo, essa estabilidade vai ser comprometida e o ombro vai cair. Então tem pacientes, você consegue observar, né, bem nítido o ombro caído, e você consegue às vezes colocar até 2 dedos de diferença, né, desse caimento, dessa subluxação do ombro. E aí, o que é o grande problema? Quando as pessoas vão trabalhar, elas posicionam o membro do paciente e não encaixam. E isso provoca lesão. Se eu não encaixar meu húmero, a cabeça do húmero lá na cavidade glenoide, e você fizer uma descarga de peso, vai provocar lesão. Outra coisa, vai descarregar peso no membro superior do paciente e posiciona a palma da mão, né, apontando para frente, os dedos apontando para frente. E descarrega peso dessa forma assim. Se a minha mão está apontando para frente, significa que eu estou em uma rotação interna. Isso vai provocar dor também, vai pinçar. Então, o que a gente vai fazer? Rodar a mão para o lado, deixar a mão apontando para o lado, colocar o braço ao lado do corpo em um primeiro momento, descarregar peso de forma intermitente. Se eu quero aumentar tônus, eu preciso da co-contração. O que é co-contração? A aproximação das articulações. Quando eu gero co-contração, eu aumento o tônus de agonistas e antagonistas daquela articulação. E se eu aumento o tônus de agonistas e antagonistas daquela articulação, eu aumento a estabilidade da articulação. Eu preciso aumentar tônus de agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. Para isso, eu preciso gerar uma co-contração, eu vou aproximar articulações, então a minha descarga de peso é intermitente. Só tomem cuidado com o posicionamento do membro superior para não pinçar tendão, supraespinhoso, da cabeça longa do bíceps, até da bursa também, não pinçar a bursa, porque pode machucar e vai provocar uma lesão, um processo inflamatório, e isso vai atrasar ainda mais o processo de reabilitação do paciente. Agora, outra coisa, quando a gente realiza atividades onde eu gero instabilidade para o paciente, onde eu exijo que ele tenha o maior ajuste postural possível, porque senão ele não vai ficar na postura, ele vai cair, quando eu faço uma instabilidade controlada, automaticamente o paciente vai reagir e o tônus aumenta. Então eu preciso de atividades com descarga de peso intermitente, eu preciso de atividades com instabilidade para jogar o tônus corporal para cima, né? Gerar bastante estimulação sensorial tátil proprioceptiva nesse paciente e exercícios com resistência na ida e na volta. Então não ficar fazendo exercícios aonde o paciente tenha relaxamento o tempo inteiro durante o exercício, tá?
fique livre. Então fecha a cadeia do paciente. Não deixa o paciente com o membro superior solto, sempre fechando a cadeia. Quanto mais você gera essa descarga de peso em cadeia fechada, mais você vai jogando esse tônus para o alto paciente, facilitando a percepção sensorial tátil proprioceptiva, trazendo respostas motores de força e tônus muscular para o paciente ao mesmo tempo, tá? Isso vai facilitar muito. Você quer já responder a pergunta da Karen? O que ela perguntou aí? Como trabalhar com o AVC agudo? Quais, né, os cuidados e diferenças do período mais tardio da lesão? No agudo é melhor ainda, porque você vai ter uma resposta de neuroplasticidade maior. Só que muitas vezes, eu não sei se você está falando do agudo, porque o paciente ainda está numa fase onde você tem o processo que gerou de lesão e ele fica naquele estado ainda onde você não tem uma noção real do grau de lesão, porque ele está todo edemaciado ainda, você precisa reduzir esse edema, esse processo inflamatório que foi gerado ali, para a gente ver realmente o que ficou de lesão, né? Só que quando a gente entra com esse estímulo mais rápido possível, a gente acelera esse processo de reabsorção e acelera o processo de conexões nervosas. Então, entrar com estímulo desde cedo é muito melhor para o processo de reabilitação do paciente, mas muito melhor flácida mesmo, tá? A fase flácida é exatamente isso que eu estava explicando do membro superior, cara. Porque a fase flácida dele, que eu falei para você, pode perdurar por anos. Pode nunca entrar na fase espástica. Então a gente precisa trabalhar com o paciente para jogar esse tônus para o alto e aumentar a percepção corporal dele muito, porque ele vai estar numa fase onde ele não tem percepção do membro dele. Então entra com exercícios em cadeia fechada o máximo possível, tá? Com exercícios em cadeia fechada, desde posturas mais baixas, descarregando peso tanto em membro superior quanto em membro inferior, preparando a estabilidade das articulações proximal de cintura escapular, cintura pélvica. Concentra primeiro dentro da sessão, tá? Tô falando dentro da mesma sessão, em trabalhar articulações proximais e cintura escapular, cintura pélvica primeiro, antes de partir para o distal. Só que como você vai fazer isso? De forma que você trabalhe em uma cadeia fechada. Para poder ter descarga de peso e de forma intermitente para jogar o tônus para o alto e facilitar essa percepção corporal do paciente. Se você fizer isso, você vai conseguindo trabalhar numa postura baixa, passar para uma postura média até chegar numa postura mais alta com o paciente. Para o final da sessão tem que terminar com o paciente em pé. Mesmo que o paciente tenha muita dificuldade, ele tem que terminar a sessão em pé. Só que eu não posso começar com ele em pé. Eu tenho que começar com ele em posturas mais baixas para ir preparando ele até chegar na postura mais alta. Senão ele fica completamente desorganizado, completamente cego dentro da resposta motora que ele tem que gerar. Se você entrar, Karen, com estimulação tátil proprioceptiva, e tem que entrar desde o primeiro exercício, e passar para o segundo exercício e continuar com a estimulação sensorial tátil proprioceptiva, você vai acelerar muito o processo de neuroplasticidade dele, vai acelerar muito o processo de consciência corporal que ele precisa demais. Se você pensar assim, o que eu preciso para o meu paciente de AVC? Consciência corporal, percepção corporal. Então eu preciso entrar com a estimulação tátil proprioceptiva o tempo todo. E se o paciente está na fase flácida, entrar com muita coacontração. Então eu preciso de descarga de peso intermitente. E aí a gente faz isso gerando uma instabilidade controlada para o paciente, aonde ele não fica numa situação estável. Ele vai ficar tendo que gerar ajuste o tempo todo, e esse ajuste vai fazer com que o tônus suba o mais rápido possível, facilitando as posturas que você vai evoluindo com ele, tá bom? Conseguiu captar, Karen, a mensagem? A Laís Silva perguntou aqui, você atende pessoa que teve AVC? Sim. O meu trabalho é mais voltado para a área de neurologia. Sim, Laís. O meu trabalho é mais voltado para neuro, sim, tá? Vamos lá para a próxima. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né? Ah, tá.
A Cacau falou... Obrigada. Obrigado, excelente explicação. Que bom, Cacau, que você gostou. Vamos lá para a próxima. Doutor Vinícius, estou com dificuldade de ter resultados com o meu paciente, pois ele tem cognitivo alterado. O que eu faço? Nó. Gente, esse é o mais difícil. Para mim, eu sempre falava para meus alunos que, assim, na neuropediatria é muito comum a gente trabalhar com crianças que têm muita alteração cognitiva, né? Muito mais do que a gente encontra, às vezes, com adulto. E o pior paciente, o mais difícil, não é o paciente com alteração motora, mas com alteração cognitiva. Porque muitas vezes você pode pegar um paciente que tem um motor, ele tem toda a capacidade para dar uma resposta motora, mas ele não tem o cognitivo para planejar o movimento. Aí matou, aí acabou. Então, assim, isso dificulta muito. E quando a gente chega numa situação em que o paciente sofreu um acidente vascular encefálico, ele pode ter uma alteração cognitiva? Pode. E nesse primeiro momento, que até a Karen falou assim, da fase flácida, pode ser muito comum, às vezes no primeiro momento dessa lesão do AVC, que a pessoa entre num estágio completamente letárgico. Não é que ela teve uma alteração ali cognitiva, mas naquele momento ela está completamente fora da realidade. Naquele primeiro momento. E essa fase realmente é muito difícil. Só que o que acontece? Qual que é o grande problema? Nós aprendemos na faculdade, quando chega essas situações, quando o paciente não te dá uma resposta ativa, quando a Karen, eu até entendo por que ela perguntou da fase flácida do paciente. Por quê, cara? Porque nós aprendemos, Karen, na faculdade, a trabalhar passivo o paciente. Meu paciente é flácido, meu paciente tem alteração cognitiva, não me dá uma resposta ativa, o que a gente faz? Pega o paciente e fica lá, rodando ele passivamente. Coloca o braço em cima da bola, vai para frente e para trás. Aí o paciente está lá assim, ó. Aí a gente pega o paciente e faz... Ou então coloca o paciente que está lá todo hipotônico, segura sua mão, aí ele levanta. Eu fiz muito isso. Eu confesso que eu fiz muito isso. Por quê? Porque eu aprendi assim. Todos nós. E eu sei que todo mundo aprende assim até hoje. Só que, gente, não dá para trabalhar assim. Eu descobri há 4 anos atrás que a forma como nós aprendemos limita demais o processo de reabilitação. Não trabalhem passivamente os seus pacientes. Mas, Vinícius, como que eu vou trabalhar meu paciente que é hipotônico, que não dá resposta motora, meu paciente que tem alteração cognitiva, que ele não me dá resposta nenhuma? Você vai gerar estímulos para o paciente, onde você gera instabilidade para o paciente. Instabilidade controlada. Você vai colocar o seu paciente por cima da bola, você vai rolar o paciente por cima da bola, você vai fazer as mesmas posturas com o paciente. Mesmo que o paciente não te dê resposta nenhuma. E ele vai reagir. Como que ele vai reagir? Ele vai estimular respostas de proteção. Na hora que você gerar uma instabilidade controlada para o seu paciente, você gerar uma situação de desequilíbrio para ele dentro do exercício, ele vai responder na hora. Mesmo que ele não te dê uma resposta cognitiva, ele te dá uma resposta motora. É reflexo. É reflexo. Você vai ativar os reflexos do paciente para que ele aumente esse tônus e te dê uma resposta e facilite o movimento dele. Então, é muito engraçado. Nós tivemos um paciente assim, né? Uhum. A doutora Fernanda teve um paciente que sofreu um tumor, né? Tumor cerebral e bateu a cabeça. Um traumatismo craniano que gerou um acidente vascular que ficou limitado ao lado direito dele. Né? E ele estava completamente letárgico. Não tinha reação nenhuma. Aliás, inclusive tem um vídeo, se vocês... Lá no perfil. No perfil do Dr. Vinícius, no meu também tem. Tem um vídeo desse paciente, a gente atendendo ele. Inclusive o Dr. Vinícius foi comigo nesse dia. E a gente conseguiu reação dele, reações dele muito intensas. Assim. E olha só, ele estava hipotônico e sem nenhuma resposta ativa, completamente letárgico. E a gente até achou que era por conta de medicação, e não era. Sim. Era por conta da lesão, que estava recente, ele estava completamente letárgico. E eu falei, bora trabalhar o mesmo método que a gente trabalha no método máxima performance muscular. E ele não estava andando. Não, ele não dava resposta nenhuma, completamente letárgico. Completamente no mundo à parte. E aí, bora transferir esse paciente. Como que nós vamos fazer? Bora, da mesma forma. Bola suíça, né? Fazendo as transferências. E é muito legal. Na hora que você joga o paciente por cima da bola, que você vai gerar
as posturas com o paciente, ele reage na hora. E ele completamente letárgico, ele reagia. E aí a gente ia mudando ele de postura, trabalhando de forma ativa, colocando o paciente, passando ele para sentado na bola. Como que a gente faz isso? Transferências, utilizando a bola suíça. Ah, eu vou ficar pegando e carregando o paciente? Lógico que não. Então passava o paciente para sentado no chão, voltava o paciente para a bola, da bola e passava ele sentado para outra bola menor. E aí a gente ia trabalhando com o paciente em planos rotacionais, em descarga de peso. No primeiro momento, quando a gente colocou ele por cima da bola, ele já teve a reação de proteção. Então, assim, ele reagiu. E aí a gente ia trabalhando essa descarga de peso com ele. Ele não dava, se eu esperasse uma resposta ativa dele, ele não dava nenhuma. Então a gente ia trabalhando, foi trabalhando com ele dessa forma, gerando estímulos. Por quê? Porque se eu pego um paciente desse, que não me dá resposta e eu fico com ele só passivo, eu não evoluo. Eu não estou fazendo nada para ele, movimentando ele de forma passiva. Não vou gerar neuroplasticidade movimentando de forma passiva o paciente, nem colocando o paciente, que é hipotônico, para ficar levantando o braço dele. Você está fazendo nada para o braço do paciente. Você não aumenta tônus, não gera estabilidade do membro superior que está lá luxado e hipotônico, fazendo ele carregar o braço dele que está lá pendurado, ele fazendo força com o membro superior que está bom. Você não vai melhorar esse tônus dele, essa estabilidade, ou gerar uma neuroplasticidade, fazendo ele ficar fazendo movimentos ativos livres. Não vai. Nem trabalhando passivo. É preciso gerar estímulo para o paciente, e para isso a gente trabalha dentro do método MPM, a gente utiliza a instabilidade controlada, que é uma técnica para gerar essas reações de ajuste postural do paciente, e ele dá uma resposta. É impressionante. E a resposta é rápida. Esse paciente, por exemplo, na 4ª sessão eu já coloquei ele de pé, e na 5ª ele já estava caminhando com o andador. Então, assim, a resposta dele foi muito rápida. Porque você começa a gerar neuroplasticidade e você começa a acelerar o processo de absorção, né, da lesão. E aí o que acontece? Se a gente fica passivo, você não sai do lugar. Nesse paciente, com 5 sessões, ele já estava em pé. Por quê? Porque na hora que esse edema diminui, que ele começa a voltar, e aí associado à neuroplasticidade, ele tem uma resposta muito rápida. Quando a sessão que a doutora Fernanda chegou, que ele já estava mais alerta, que ele tinha voltado um pouco mais à lucidez dele, ele deu a resposta motora e ficou em pé, né? Uhum. Foi muito legal. A resposta dele foi muito rápida. Laís, nós vamos te chamar, tá? Eu já anotei seu nome aqui. No final da live eu te chamo. Me chamar, por favor, nos ajude com perguntas, tá bom? A gente fala com você. Ele teve AVC e ainda está com o lado paralisado, tá? São 2 anos de lesão. Tá, a gente conversa então depois aí, a doutora Fernanda vai te chamar. Você anotou dela? Eu já tirei print aqui, tá, Laís? A gente te chama no final da live. Vamos para a próxima pergunta. Se tiver outra pergunta aí, tem não, né? Lá pra frente? Na próxima, acho que não. Acho que não. Essa aqui, você até já falou um pouco dela, Vinícius. Doutor Vinícius, como eu faço para quebrar a espasticidade do meu paciente? Esse aqui é o que a gente respondeu, né? Da Cacau. Uhum. Tá. Como é que é? Doutor Vinícius, como eu faço para quebrar a espasticidade do meu paciente? Até você já falou no que é a mesma história da criança, né? Também. Espasticidade, eu até fiz uma live onde eu falei de várias técnicas para a gente quebrar padrão espástico do paciente. Então, se é membro superior, tem uma técnica, né, que a gente chama de shake. Você vai pegar a mão da sua mão, né, no braço do paciente que está lá com o padrão espástico, colocar abaixo do cotovelo, segurar no dorso da mão e vai fazendo um movimento oscilatório rítmico e pressionando o cotovelo para cima para ir abrindo enquanto você abaixa, tá? Isso aqui vai ajudar a quebrar esse padrão de flexão do membro superior. Só que aí o que acontece? Você ainda tem um padrão da mão que está fechado e o polegar lá dentro da mão, certo? O que a gente precisa fazer? Se eu quero quebrar o meu padrão espástico, então eu preciso da extensão e eu preciso da extensão do punho com rotação
externa do meu membro superior. Se eu tenho um padrão em rotação interna e flexor, eu vou fazer o contrário. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar o polegar de dentro, mesmo que ele fique aqui fechado, você vai segurar no polegar por dentro, tirar de dentro da mão e vai fazer uma abdução, rodando esse braço externamente, apoiando no punho para fazer a extensão. Quando você faz isso, ó, fecha a mão. Ó, ela fecha os dedos, mas ela não consegue voltar para o padrão, tá bom? Então, ela não vai conseguir quebrar, não vai conseguir voltar para o padrão espástico. E aí, o que a gente faz? A gente mantém a rotação do membro superior com extensão. Se eu rodo o membro superior, se eu rodo o ombro externamente, e eu faço isso rodando o polegar é um ponto-chave, então eu uso o polegar com extensão de punho. Olha o que eu estou fazendo, ó. A minha mão está aqui no punho e eu estou rodando o polegar para fora, tá? Fecha a mão, tá? Ela não vai conseguir voltar o padrão dela, tá? Ela mexe os dedos, ela pode até ficar aqui, mas agora, ó, ficou mais fácil de eu ir lá e abrir os dedos da paciente. Por que eu quero isso? Porque aqui agora eu posso colocar uma tala, eu posso colocar a mão do paciente apoiado, tá? Para poder fazer a descarga de peso mantida e conseguir diminuir ainda mais esse padrão de espacidade do paciente, tá bom? Existem outras técnicas para a gente trabalhar, né? Uma delas é o shake, outra é o ponto-chave de membro superior. Se tiver essa mão muito fechada, que você não consiga tirar o polegar de dentro da mão, porque você não consegue nem acessar o polegar, coloca essa mão enfiada numa bacia com água e gelo. E deixa uns 15, 20 minutos. O gelo vai diminuir o estímulo nervoso e, consequentemente, esse estímulo nervoso que está hiperexcitado, essa hiperexcitação, vai diminuir porque você gerou uma diminuição da condução nervosa por conta do resfriamento e aí ele quebra esse padrão. Você consegue abrir a mão do paciente, tá? Se tiver muito difícil. Então, você pode usar o gelo, né, uma bacia com gelo, se a mão tiver muito difícil de abrir. Senão, você tenta fazendo a abertura do polegar com rotação, né, com abdução e rotação do membro superior, extensão do punho, você quebra o padrão do membro superior. Mantém descarga de peso por mais tempo possível do paciente, não fica fazendo movimentos intermitentes que a tendência é aumentar, tá bom? E aí a gente pode usar também o estímulo, né, dos antagonistas também. Mas para a gente quebrar esse primeiro padrão de membro superior do paciente, a gente usa essas técnicas. Outra técnica para a gente quebrar padrão de membro inferior, que é em extensão, eu também mostrei, né? Vou mostrar aqui na mão do pessoal. Fica com os dedos esticados, né? Seu dedo vai para cima, menino. Que diabo é isso? Mantém o dedo reto. Ele é torto. Meu Deus me livre. Você faz hiperextensão dos dedos. Jesus. Ele é torto. Caraca, olha isso aqui, gente. Faz. Meu Deus, olha aqui. O meu não vai, não. Que doido. E além disso, é torto, ó. Ele vai pra esse lado de cá. Tá dando certo? Uhum. E aí? Tá vendo, gente? Precisou de uma live pra descobrir anomalias, né, na pessoa. Vamos lá. Do membro inferior, né? O membro inferior vai estar em rotação. Só passar essa moto barulhenta aqui. Passou um globo da morte aqui, só um minuto. O membro inferior vai estar em extensão completa, com uma flexão plantar, né? O paciente vai estar em flexão plantar com uma rotação interna, com uma inversão. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os 3 últimos dedos, né? A gente chama de 3 últimos artelhos, e vai forçar a plantiflexão com mais rotação, com mais inversão ainda. Eu vou forçar o movimento que ele já tem da extensão. Chegou nesse limite, o que eu faço? Estiramento. Eu faço um estiramento e a resposta reflexa é a tríplice flexão. Tá? Você vai apoiar nos 3 últimos artelhos, forçar ainda mais a flexão plantar com inversão e dar um estiramento. Quando chegar no limite, você estira esses 3 últimos dedos, forçando mais ainda essa inversão. E a resposta reflexa é uma tríplice flexão. Você quebra o padrão flexor do membro inferior e consegue apoiar o membro do paciente para poder trabalhar com ele alguma atividade, algum exercício com ele, tá bom? Então, eu fiz uma live falando sobre essas técnicas para a gente quebrar padrão espástico do paciente. Tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube,
Tá, no YouTube tá. Não sei se no Instagram ele ainda tá, mas tem. No Instagram YouTube é certeza. E no YouTube é certeza, tá? Vamos lá para a próxima. Doutor Vinícius, o braço comprometido do meu paciente não movimenta. O que eu faço para conseguir o movimento? Ih, eu tô sempre, toda vez que eu vou olhar aqui, eu faço alguma coisa. Não tem, não. O braço comprometido do meu paciente não movimenta. Aí, a pessoa não explicou, né? Não, ela só Se falou isso. não movimenta porque tá hipotônico, não movimenta porque tá espástico. Ela não explicou. Aí entra na mesma coisa. O que acontece? O paciente de AVC, ele tem uma dificuldade com o membro superior muito maior que o membro inferior. Por conta daquilo que eu expliquei. Se a gente pensar qual que é o problema principal no AVC, eu vou pensar em consciência corporal, percepção corporal. Então as pessoas ficam muito preocupadas com força muscular. Ah, ele não consegue movimento, ele não tem força. Não, ele não tem percepção corporal e não vai gerar resposta motora nenhuma. Quem gera percepção corporal é sistema proprioceptivo e sistema tátil, principalmente proprioceptores. Se eu não ativar proprioceptores e receptores sensoriais táteis, eu não vou conseguir trazer percepção corporal, consciência corporal para o meu paciente. E se ele negligencia, não adianta eu ficar tentando fazer um movimento com ele, que ele não vai me dar resposta. Ele precisa ter uma percepção desse membro superior. O membro inferior facilita, porque quando fica em pé, automaticamente ele já descarrega peso. Mesmo que ele não descarregue peso total, ele vai precisar apoiar um pouco esse membro inferior. Então ele começa a melhorar um pouco essa consciência corporal do membro inferior. Então o que a gente precisa fazer? Trazer o máximo de consciência corporal, de percepção corporal para o paciente, trazendo estimulação tátil proprioceptiva em todos os exercícios para esse membro superior, gerando muita descarga de peso associada à estimulação sensorial tátil proprioceptiva. Então eu vou trabalhar com ele de uma forma onde eu consiga descarregar peso e gerar instabilidade controlada, gerando muita estimulação tátil proprioceptiva para o paciente dentro do exercício. E desde a primeira sessão. Desde a primeira sessão, desde o primeiro exercício. Passou para o segundo exercício, a mesma coisa. Passou para o terceiro exercício, a mesma coisa. Se você não fizer isso, não traz percepção corporal para o paciente e ele não vai deixar de negligenciar, vai continuar negligenciando. Se o tônus está alto, a gente vai normalizar esse tônus mais para baixo. Se o tônus está baixo, vai trazer esse tônus mais para cima. Com o tônus alto, ainda é mais fácil, porque o paciente tem um tônus alto, ele consegue vencer a gravidade. Uhum. O paciente que tem um tônus baixo, ele não consegue vencer a gravidade, ele tem muita dificuldade de movimento. Então, ela não explicou se o paciente está hipotônico, se o paciente está espástico. E aí as pessoas pensam muito em força muscular, mas, gente, tônus, se você não normalizar tônus, você não vai conseguir uma resposta boa do paciente. Uhum. Se o paciente está hipotônico, traga esse tônus para cima, e tônus não é força muscular. Tônus não é força. Tá? Eu preciso trazer esse tônus para cima, gerar estabilidade nas articulações proximais, porque quando eu faço isso, eu facilito a postura do paciente, eu facilito a estabilidade do paciente, eu facilito a movimentação inicial do paciente, para que a gente comece a ter uma resposta de força muscular e conseguir trabalhar o paciente, tá bom? Vamos lá para a próxima. Essa aqui é a última pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre reabilitação no AVC, pode fazer já, tá, gente? Já tem 45 minutos de live. Você fica então brigando comigo? Vamos lá. Como ter resultado no paciente de AVE que perdeu a visão? Tenho dificuldade. Cara, que legal isso, né? Essa pergunta aqui é da Ara Silva, que fez pra gente no pesquisa, questionário, né? O que acontece? Pode acontecer, e eu achei interessante porque ela colocou aqui, né? AVE, e ela acertou, né? Porque acidente vascular encefálico e cerebral é diferente. Se comprometeu visão dela, provavelmente prejudicou alguma região que não faz parte do cérebro, que está fazendo parte do encéfalo. É diferente. Quando a gente pega tronco encefálico e cerebelo, a gente chama de acidente vascular encefálico.
Tá? Então, se eu tenho uma lesão posterior, eu posso comprometer a visão desse paciente também, tá bom? E aí, o que acontece? Eu imagino que a dificuldade dela está pelo fato do paciente não ter visão. Como que eu vou conseguir trabalhar um paciente que não tem visão? E aí, volta para a mesma coisa. É muito legal que a gente está vivendo uma situação das Paralimpíadas. Eu ia falar isso agora. Aonde a gente vê pessoas cegas jogando futebol, nadando, correndo. E não é corrida curta de 100 metros, é uma corrida de 4.000 metros. Gente, em volta do estádio, quantas voltas ele tem que dar? É lógico que tem um guia. Tem um guia, mas tem que ter um senso de percepção sensorial, corporal e do ambiente muito grande. Muito grande. Se o meu paciente não tem visão, e não é visão que traz equilíbrio maior para o paciente, é sistema sensorial proprioceptivo. Se o seu paciente não tem visão, você tem que trabalhar com estimulação proprioceptiva e tátil o tempo todo, porque ele vai desenvolver essa percepção muito mais do que seria quando ele tem a visão. Então ele vai se orientar muito mais pelos estímulos táteis e proprioceptivos, que é o sistema sensorial somatosensorial. Eu preciso aí muito mais ainda de trazer atividades em cadeia fechada. Porque eu preciso que o meu paciente perceba aonde está acontecendo o estímulo. Não deixa seu paciente livre, porque ele vai ficar completamente desnorteado. Vamos pensar que esse paciente enxergava antes. Se ele perdeu a visão, ele tem uma dificuldade de se organizar muito grande, porque ele não está habituado a isso. Ele não está habituado a isso. Agora, ele tem, por outro lado, uma facilitação do que o que nasceu cego não tem. Ele sabe, quando você fala, cuidado com tal coisa, ele sabe na mente dele, cuidado com a escada, ele sabe que é uma escada. Cuidado com, segura, vou colocar você para segurar aqui em tal, numa barra. Ele sabe que jeito que é uma barra. Ele sabe. Ele já vivenciou isso, ele sabe. Então isso facilita para ele. Agora, trabalhe com o paciente em cadeia fechada. Gere você muita estimulação tátil no paciente. Não deixe o paciente solto, colocando só um pezinho, deixando ele livre. Não, você fecha a cadeia, você põe a sua mão no paciente. Quando a gente põe a mão no paciente e gera estimulação tátil e proprioceptiva para ele, você liga um GPS para ele. Você liga um GPS aonde ele começa a entender, mesmo sem enxergar, aonde a resposta motora tem que acontecer, aonde o movimento tem que acontecer, a direção do movimento. Se você não der isso para ele, ele vai ficar completamente perdido na sessão. Completamente perdido. Mas isso não é só porque ele é cego, não. O paciente de AVC, se você não fizer isso para ele, também fica completamente perdido, como se fosse cego. Como se fosse cego, fica completamente perdido. E a gente às vezes pensa assim, meu paciente não dá respostas para mim, eu peço para ele, ele não entende, ele não consegue executar. Muitas vezes a gente não está dando estímulos para o paciente dar a resposta correta para a gente. E é muito legal, vou fazer um comentário aqui, alongando. Aconteceu isso com algumas alunas minhas do método, da formação do método Máxima Performance Muscular. Por quê? Porque a gente trabalha muito com estimulação sensorial tátil proprioceptiva o tempo inteiro. Estimulação do terapeuta, né? E a direção do estímulo que a gente gera vai provocar a resposta do paciente contrária ao estímulo que a gente está gerando. E isso é muito forte. Mas é muito forte. Mas é muito mais forte do que o seu comando verbal, do que o visual do paciente. E aí o que acontecia? Elas posicionavam a mão numa direção e davam o comando verbal para o paciente ir em outra. Elas queriam uma resposta, por exemplo, eu quero que você me empurre para trás, e ela colocava a mão de lado. Olha, vem para trás, e o paciente ia para o lado. Você está indo para o lado errado, não é para ir para a lateral, é para ir para trás. Aí eu falei, foi muito legal quando isso aconteceu. Eu falei, olha só que bacana. Você deu o comando para ele ir numa direção, e você usou o estímulo tátil para ele, e dando uma percepção sensorial numa direção contrária. E ele vai para onde você gera o estímulo tátil. Por quê? Porque a estimulação somatosensorial tátil proprioceptiva ela é muito mais forte para a resposta motora do que o auditivo do paciente, do que o visual. As 3 vias funcionam para gerar resposta motora. Mas a estimulação tátil proprioceptiva ela é muito mais intensa.
muito mais intensa. E essa organização do paciente cego depende muito do estímulo somatosensorial. Se você não entregar isso para ele, ele não vai gerar respostas de ajuste postural, ele não vai gerar respostas de equilíbrio. O equilíbrio maior dele é pelo sistema proprioceptivo e não pelo visual. E ele vai conseguir se organizar a ponto de acontecer o que acontece numa Olimpíada. Ela nadar em linha reta. Olha a consciência do corpo em relação ao ambiente que ela está, que é a piscina, em relação à tarefa que está executando. Isso só consegue através da estimulação sensorial tátil proprioceptiva, com a estimulação somatosensorial. E é exatamente isso que a gente faz no método Máxima Performance Muscular. A gente inclui estímulos sensoriais dentro dos exercícios, desde o primeiro exercício, no segundo, no terceiro. Então a gente bombardeia o paciente de estímulos sensoriais, porque é isso que vai trazer organização, percepção corporal, estabilidade, normalização de tônus, respostas motores de fortalecimento e gerar muito equilíbrio para o paciente dentro do mesmo exercício. Então, se você fizer isso, você vai conseguir uma resposta muito eficiente com o seu paciente e muito rápida. Você vai se surpreender. E muita gente tem dúvida, né, doutor Vinícius, com relação, por exemplo, vai estar sentindo dor no ombro, no caso, por exemplo, às vezes de subluxação, sente dor no ombro e fica com medo de fazer os exercícios, mas o exercício com esses estímulos também vai gerar analgesia. Porque muita dor que às vezes ele sente a dor é por conta desse tônus que está baixo, gerou instabilidade na articulação, ele começa a forçar aquela articulação, isso provoca dor. Quando a gente traz estabilidade e faz o aumento do tônus e ajusta e diminui essa luxação, né, porque você aumentou o tônus ali em volta da articulação, você tira o problema que estava gerando a dor do paciente também. Além do estímulo sensorial tátil, funcionar como TENS. Ele é como uma analgesia para o paciente. É o mesmo princípio da teoria das comportas. Eu já falei isso também em algumas lives aqui também, né? Acho que a Laís falou algumas coisas aí, pra gente encerrar. Que profissional top você obrigado. Suas explicações são muito boas. Parabéns. Obrigado, Laís. Alguém tem mais alguma pergunta pra gente finalizar? Que já são 9 horas. Parabéns, doutor Vinícius, por mais uma live. A Josi. Não encerra não, sou doido. Josi, depois eu vou te chamar aí, que eu quero falar com você, tá? Nossa. Obrigado, Josi, obrigado. Gente, então só reforçando, quem ainda não se inscreveu, se inscreva na Jornada Mestre da Reabilitação. São 3 aulas online, serão 3 aulas online e gratuitas, tá? E onde a gente vai trazer muito raciocínio, muito conhecimento, trazer técnicas para poder acelerar o processo de reabilitação do paciente, gerar resultados imediatos para o paciente geriátrico, paciente neurológico também, tá? Então assistam, participem, convide outras pessoas, se inscreva se você ainda não inscreveu e convide outras pessoas a participarem da Jornada Mestre da Reabilitação e siga o perfil, né, no Instagram e no YouTube, @Dr. Vinícius Paiva lá e indique também, né? Isso, na semana que vem a gente vai ter o pré-evento, as lives de pré-evento, né? Sim, né? Todos os dias, né? Todos os dias, então do dia 9 ao dia 13, tá? Da semana que vem, de segunda a sexta, nós vamos ter as lives pré-evento. Fiz o Cícero, colocou live super esclarecedora. Obrigado, Cícero. Obrigado. Tá bom? Então participem das lives, chamem outros fisioterapeutas, colegas de vocês. E quinta-feira a gente tem outra live, tá bom? Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.